Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell e eu estou aqui hoje para corrigir as questões do 8º ano do nosso livro, tá bom? Eu quero que vocês peguem o nosso livro e abram aí na página 34. Logo de cara aí está mostrando uma charge na qual mostra a corte espanhola, certo? Com Napoleão Bonaparte sendo puxado, né, por um cavalo de Talleyrand, tá? Que é seu ministro estrangeiro. Aí logo aqui a letra A está perguntando: descreva a imagem destacando como os personagens estão sendo representados. Aí você vê aí, a imagem representa o retorno de Napoleão Bonaparte à França depois de invadir a Espanha. Na carroça, puxada por um cavalo com a cabeça de Talleyrand, encontra-se os monarcas espanhóis Carlos IV, Dona Maria Luísa de Parma, o príncipe de Astúria, tá? O príncipe da Astúria, Dom Fernando VII e Dom Manuel Godoy, ambos presos por correntes no pescoço, para simbolizar o poder francês sobre eles, tá? Então, isso aí que é a resposta. Letra B. A charge é uma ilustração com humor e crítica vinculada pela imprensa e relacionada a alguns acontecimentos da atualidade da época. Que visão sobre a invasão Napoleão Bonaparte a Espanha a essa charge transmite? Vamos lá. Ironicamente, uma imagem de domínio da Espanha pelos franceses, tá? Letra C. Que relações pode ser estabelecida entre essa charge e o surgimento de ideias de emancipação da América Espanhola? Vamos lá. A invasão de Napoleão Bonaparte, consequentemente, do reino de José Bonaparte na Espanha, que é o irmão de Napoleão Bonaparte, que vai assumir a coroa espanhola. Os crioulos, já influenciados pelas ideias iluministas, reforçadas pela independência dos Estados Unidos, começaram a questionar o domínio da metropolitano de um rei estrangeiro sobre as colônias. Foi tudo isso que eu expliquei, se vocês estão lembrados aí, que eu expliquei lá na nossa matéria quando a gente estava falando da independência da América Espanhola, tá? Isso tudo, Napoleão Bonaparte vai invadir a Espanha, tá? Os crioulos com as ideias iluministas, com a independência dos Estados Unidos, vai ver uma oportunidade de se livrar da sua metrópole, que é a Espanha, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa correção, vamos para a página número 38. Vamos lá. A emancipação política da Espanha dá uma esperança de liberdade aos grupos sociais que conviviam na colônia espanhola. Entre eles havia diferentes aspirações. A seguir, identifique o significado de liberdade para cada um. Vamos lá. Os chapetones não ansiavam-se da liberdade da Espanha, pois formavam um corpo político e administrativo que representava a metrópole. Então, os chapetões não queriam sempre estar ligado à coroa espanhola. Vamos lá, os crioulos formavam uma elite econômica que, contudo, não tinha acesso aos cargos políticos e administrativos da colônia. Foi o que eu tinha falado também lá na nossa explicação lá, tá? Então os crioulos queriam uma participação maior política, por isso que vão começar a brigar aí pela independência. Vamos lá, povos indígenas e nativos buscavam se libertar do trabalho compulsório, o que estavam submetidos, bem como obter um pedaço de terra para praticar a agricultura, tá? Claro que a maioria dos donos das terras eram os crioulos, tá? Mas os povos indígenas nativos, eles queriam lá, pô, quero também aí um pedacinho de terra para poder plantar. Mas claro que os crioulos não iam deixar com isso, tá? Agora, os escravizados buscavam o fim do trabalho escravo e a liberdade individual, tá? Vamos lá.
Próxima página. Tem bastante exercício aí, gente. Vamos lá. Tem uma cruzadinha aí na página 42, tá? Vamos preencher isso aí. Vamos lá. A número 1. Liderança indígena da rebelião nativas do Peru. Tupac Amaru, tá? Tupac Amaru. Número 2. Padre responsável pela rebelião pela independência do México. Morelos, tá? Morelos. Número 3. Líder da independência de Cuba. José Martim. José Martim. Líder revolucionário adepto do panamericanismo proposto no Congresso do Panamá. San Martins, tá? Junto com Bolívar, ele queria uma América mais unificada, se tornando uma só, tá? Mas os crioulos, cada um querendo seus interesses, não vão deixar, e também com a ajuda da Inglaterra, que não tinha interesse que ele se tornasse um único país. Vamos lá, número 5. Os espanhóis nascidos na América e membros das elites locais coloniais, os crioulos. 6. Espanhol que vivia na América detinha muitos privilégios nas colônias, os chapetones, normalmente não, eram os espanhóis que nascidos na Espanha, na Europa. 7. Líder revolucionário de vários processos de independência na América Espanhola, Bolívar, tá? Vamos lá, continuando aqui a nossa correção, temos aí na página 43 um texto que com certeza vocês devem já ter lido em casa. Segundo o texto, qual era o principal líder ideal de Bolívar e de seus seguidores? Vamos lá. Tinha o objetivo de romper com a monarquia espanhola e instaurar uma república como forma de governo nos territórios das colônias espanholas na América, as quais deveriam formar uma grande confederação unida. Então, Bolívar, como eu falei anteriormente para vocês, ele queria unificar toda a América espanhola, só que não aconteceu, tá? Vamos lá, continuando aqui, número 2 da página 44, dando continuidade aqui. O autor do texto afirma que cada espanhol ama a sua comunidade e não ao país. O que isso quis dizer? Vamos lá. O sentimento de nacionalidade em relação à Espanha, no sentido mais profundo de amor à pátria espanhola como unida, praticamente não existia. Esse sentimento é mais regional entre os espanhóis e sua comunidade. Aqui, como estou falando, né? Cada crioulo estava defendendo os seus direitos. Então não tinha aquela coisa assim, pô, nós somos todos espanhóis e vamos nos juntar e se tornar um único país. Não era interesse deles, tá? Como eu falei também, com o apoio da Inglaterra, que também queria fragmentação. Vamos lá. Continuando aqui. Leia a afirmação a seguir. Tem um textozinho aí, vocês devem ter lido. Vamos lá. Cite 3 frases do texto que confirma essa afirmação. Vamos lá. Cada espanhol ama a sua comunidade e não ao país. Algo semelhante ocorre com as colônias espanholas da América. E nelas preponderou sempre o caudilismo e não a ideia de nação, de prevalência do sentimento de unidade nacional, tá? Número 4. De acordo com o texto, qual foi o principal motivo que levou o projeto do Simão Bolívar ao fracasso? Tá? Vamos lá. Aos lideranças locais, vírgula, após a emancipação da Espanha, vírgula, preferiram ficar com o seu quinhão territorial e ter de renunciar aos princípios de uma carta constitucional que aproveitava a todos no âmbito de uma grande confederação, tá? Como eu falei anteriormente, não deu certo porque cada crioulo tinha o seu próprio interesse e também com o apoio da Inglaterra,
a América espanhola ela se fragmentasse, assim ela poderia vender seu produto industrializado para cada país independente um do outro, tá? Então, uma das situações é essa, falando bem simples, foi por causa de que cada crioulo, né, tinha o seu interesse, tá? Não tinha aquela coisa de nacionalismo, mas sim de interesses econômicos de cada região, tá? Vamos lá, continuando aqui, vamos para a página agora, número 47. Nós estamos vendo aí que tem um texto, vocês devem ter lido, tá? Letra A. Identifique no texto, registre a seguir duas frases que evidenciam a luta dos escravizados da colônia de São Domingos. Vamos lá. 20 mil cativos que deixavam o Plantation formaram acampamentos, sobretudo nas áreas do norte da ilha. Outra coisa também, outra aí juramos destruir os brancos e tudo que possuem, que morramos se falhamos nessa promessa. Morramos, eles quer dizer morrerem, né? É um termo da época. Vamos lá, letra B. Troque ideias com seu colega e escreva um parágrafo que explique como o texto relaciona a independência do Haiti e a Revolução Francesa. Vamos lá. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Inspiraram revoltas de escravizados na ilha de São Domingos, tá? E não esquecendo que, como eu falei, o Haiti pertencia à França. Dando continuidade aqui, vamos agora para a página 48. Na página 48 tem outro textozinho aí, tá? Vamos aí. Letra A. Que ideia se procurou exaltar nessa canção? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O princípio de irmandade latino-americana, presente nos ideais de Simão Bolívar. Tá bom até aí, tá? Transcreva os trechos que justificam as ideias destacadas na questão anterior. Vamos lá. Poderão destacar os seguintes trechos, que somos todos irmãos, vírgula, seus filhos já não poderão esquecer nosso passado. Temos muitas feridas, tá? Pode botar esse pedaço aí. Letra C. Agora reflita, você se considera latino-americano e por quê? Tá? Porque o Brasil, apesar de falar o português e não o espanhol, ele é considerado latino por causa da origem do idioma. Tá? O nosso idioma é de origem latina. Por isso que nós somos considerados país latino-americano, tá? Mais por causa do idioma. Vamos lá, número 2. Justifique cada um dos elementos indicados a seguir como fatores relacionados à emancipação das colônias latino-americanas. Vamos lá, Revolução Industrial. Vamos lá, a Inglaterra tinha interesse da independência das colônias latino-americanas para ampliar seu mercado consumidor. É aí que eu estou batendo na tecla aqui direto. Ideais iluministas. Vamos lá. As ideias iluministas nas colônias latino-americanas relativas, sobretudo, à liberdade e à república. Tá? Voltando aqui, a independência dos Estados Unidos, que eu também falei sobre ela, né? Vamos lá. A independência das 13 colônias da Inglaterra para as colônias latino-americanas. Então, quer dizer, a independência dos Estados Unidos vai inspirar as outras colônias aqui da América a se tornar independente. Vamos lá, política europeia. A Revolução Francesa, né, e a invasão da Espanha por Napoleão Bonaparte e a Revolução Industrial. Esses três fatores aí, a Revolução Francesa com as ideias iluministas, vai incentivar ainda mais que, por exemplo, no Haiti, o Robespierre vai acabar
com a escravidão. Depois vem Napoleão Bonaparte, que invade a Espanha, certo? E os espanhóis não têm mais como controlar as suas colônias aqui na América, elas começam a se tornar independentes. Tá? E também Napoleão Bonaparte, em relação ao Haiti, ele vai voltar à escravidão e os escravos, em 1808, vão se revoltar e vão tomar a colônia. Tá? E a Revolução Industrial, certo? Vai influenciar porque a Inglaterra vai apoiar esses países se tornar independentes, tá? E eles se fragmentando, eles podem vender seus produtos industrializados e também esqueci até de botar isso. E muitos desses países vão fornecer matéria-prima para as indústrias inglesas. Tá? Lê as afirmações a seguir e marque com X alternativa corretas. Vamos lá. A correta é a A, B e C e a E, tá? Só a D que está errada. Número 4. Explique por que os crioulos, mesmo pertencendo à elite colonial e desfrutando de privilégios econômicos, estavam descontentes com a situação das colônias, que eu já falei anteriormente. Eles estavam descontentes porque eles não podiam fazer uma participação maior no sentido político na colônia. E isso, claro, vai desanimá-los porque eles também querem ter uma independência. E acabam se revoltando contra os chapetões e aproveitando todos aqueles fatores que estão acontecendo na Europa. E aqui na América, no caso, a independência dos Estados Unidos. Porque a luta pela emancipação da colônia francesa de São Domingos, o Haiti, foi um caso único na América, porque foi uma independência feita por escravos, tá? E por que causou tanto temor na elite das demais colônias latino-americanas? É que os escravos dessas colônias pudessem ser influenciados pela independência do Haiti e se revoltar contra essa minoria branca, principalmente aqui o Brasil, tá bom? Vamos lá, número 6. Preencha a tabela a seguir com os nomes locais onde lutaram alguns líderes pela independência da América Latina no século XIX. Vamos lá, Tupac Amaru II foi no Peru, Simão Bolívar foi na Venezuela, Colômbia, Panamá, Chile, Equador, Peru e Bolívia. São Martins, Argentina, Chile, Peru e Equador. Padre Miguel Hidalgo, México. Padre José Maria Morelo, México. José Martí, em Cuba. Toussaint Louverture, Haiti. E Jean-Jacques Dessalines, no Haiti também. Tá? Vamos lá, continuando. Não vamos mais continuar porque aqui terminou a nossa correção, tá? Pessoal, o nosso próximo assunto vai ser, vamos falar agora da emancipação, a independência do Brasil, tá? E não esqueçam, tá? Se sair de casa, usar máscara. Se sair, ficar muito tempo fora, leva um álcool gel. Retornando, lave as mãos, tá? Se cuidem, porque essa pandemia realmente está acabando com a gente. Para a gente voltar logo às nossas aulas presenciais, tá? Então, até a próxima videoaula e a próxima correção também. Um abraço!